Boa tarde. Iremos apresentar o resumo da utilização de óleos essenciais de lavanda, eucalipto e capim-limão em dietas iniciais de frango de corte sobre a morfometria intestinal. Os autores são Maria Marta Lodi, Juliana Santos, Amanda Lapa Silva, Lucas Haas e Paulo Vitor Farago, da Universidade Estadual de Ponta Grossa, Paraná, Departamento de Zootecnia. Sabemos a importância de se manter a saúde intestinal desses frangos de corte e a sua influência na superfície absortiva do intestino e, assim, futuro desempenho e saúde como um todo. Os óleos essenciais são ditos como líquidos aromáticos, voláteis e oleosos, extraídos de materiais vegetais, quer ele por destilação com água ou vapor, ou processos mecânicos através do rompimento do epicarpo de plantas e por destilação a seco. Então, vamos utilizar o óleo de lavanda, capim-limão e eucalipto. Com o objetivo, então, de avaliar a inclusão de diferentes óleos essenciais na dieta de frangos de corte até 14 dias de idade, observando os parâmetros histomorfométricos do intestino delgado, nas suas porções do duodeno, do jejunum e do íleo. Para isso, utilizamos 200 pintinhos machos da linhagem Kobe, distribuídos em um delineamento inteiramente casualizado, com 4 tratamentos e 5 repetições. Eles estavam alocados em 20 gaiolas de 10 aves por gaiola, sendo assim, unidade experimental, 10 aves. E os tratamentos foram: tratamento 1, controle; tratamento 2, inclusão do óleo essencial de lavanda; tratamento 3, a inclusão de óleo essencial de eucalipto; tratamento 4, a inclusão de óleo essencial de capim-limão. Os óleos essenciais foram incluídos na ração, utilizando então o óleo de soja. Foram diluídos 20 ppm de cada óleo nesse óleo de soja e incorporados no farelo de soja e após isso incorporados na ração total. Após isso, então, foi feita a análise estatística, utilizando então o modelo GLM da ANOVA, do Programa Estatístico Minitab, e a análise de comparação de média através do teste de Tukey com 5%. Foram então, com 14 dias, foram coletados uma ave de cada tratamento, de cada unidade experimental, e após então um jejum de 6 horas, essas aves foram abatidas e extraídas porções do duodeno, do jejunum e do íleo. E assim então seguiram para análise histológica, fazendo a desidratação de cada porção, a inclusão na parafina, os cortes em micrótomo. Após isso foram coradas as lâmpadas e confeccionados então cortes seriados, onde nós tínhamos triplicata de cortes. Após isso, então, as imagens dos cortes histológicos foram obtidas no microscópio óptico, foram acopladas a uma câmera e foram então capturadas e realizadas as análises morfométricas com o auxílio do software LAS-EZ da Leica Microsystem 2.1. E foram então feitas mensurações de altura de vilo, largura de vilo, profundidade de cripta, número de vilo, a relação altura de vilo, profundidade de cripta, espessura da mucosa, número de células caliciformes e espessura da túnica muscular. Como os resultados, nós temos então na tabela 1 os valores médios então da altura de vilo, largura do vilo, profundidade de cripta, número de vilo por campo e a relação vilo-cripta desses frangos com 14 dias. Então podemos observar que na altura de vilo, na porção do jejunum, encontrou-se uma diferença significativa do capim-limão em relação ao tratamento controle, maior para o capim-limão, e estes então não diferidos dos demais tratamentos. Além disso, a largura de vilo, a profundidade de cripta, número de vilo por campo e a relação vilo-cripta não foi verificado as diferenças estatísticas
entre os tratamentos controle lavanda, eucalipto e capim-limão nos segmentos duodeno, jejuno e ilho. Como também verificamos na tabela 2, que não encontramos diferenças significativas para a espessura de mucosa, profundidade de cripta, número de célula caliciforme por campo e espessura da túnica mucosa em nenhuma das porções avaliadas. Assim, então, foi verificado que no capim-limão houve uma ação biológica antimicrobiânica, funga, como relatada em literatura, mostrando assim uma ação trófica na mucosa. E como conclusão, nas condições em que o experimento foi realizado, pôde-se concluir que a suplementação de óleo essencial de capim-limão teve ação sobre a altura de vilo no jejum em relação ao tratamento controle. E a suplementação de todos os óleos essenciais não alteraram a morfometria intestinal, podendo assim substituir os antimicrobianos na ração de frangos de corte até 14 dias de idade. E níveis de inclusão de óleos, os usos isolados e combinados devem ser continuamente estudados. Fico à disposição, então, nesse endereço. Obrigada!